Boa noite, pessoal. Aqui tinha travado um pouco. Boa noite, pessoal, oficialmente. Né? Estamos aqui para mais uma aula do nosso segundo módulo e hoje trabalharemos, então, uma temática diferente. Nós finalizamos ontem a disciplina de controles de gestão. Ainda faltam alguns conteúdos para eu mandar para vocês assistirem de forma gravada ali, né? Quando vocês puderem. Mas hoje a gente começa a tratar de gestão de pessoas, né? Temática nova aí para a gente trabalhar e explorar. Vou fazer a apresentação da tela. Tá triste que hoje também o computador do Cauê travou o meu também, e assim nós vamos. Tá bem travado. Pessoal, então antes da gente começar a trabalhar a disciplina, só vou pontuar o que a gente vai ver durante a disciplina e também o que a gente vai trabalhar nessa aula. Essa é uma aula introdutória, né, para a gente adentrar dentro dessa temática, compreender alguns preceitos base, algumas mudanças que nós tivemos no cenário mercadológico e também nos perfis dos profissionais que afetaram a forma que a gente visualiza a gestão de pessoas. Né? Alguns tempos atrás nós tínhamos uma visão dessa área e essa visão foi mudando, né, ao longo do tempo. E hoje ela é uma visão bem diferente, bem interessante, né, voltada para resultados e também para parceria, né, entre esses dois agentes, que é a empresa e o funcionário. Também veremos o quanto que essa área é importante para a manutenção do sucesso do nosso negócio, né? Por que é tão importante, de fato, a gente se debruçar em cima dessa área. Isso que a gente vai ver nessa primeira aula. Se sobrar tempo, eu acredito que é difícil sobrar tempo, mas sobrando um tempo, a gente vai ver algumas das tendências para essa área para 2023 em relação ao estudo que foi divulgado. Aí, pessoal, nas próximas aulas, o objetivo é a gente trabalhar a estrutura base da área de gestão de pessoas. Quais que são os pilares bases dessa área para a gente conseguir operacionalizar na prática de uma forma estratégica. Né? Então, a gestão de pessoas, ela divide-se em 3 pilares principais, que é o de movimentação de pessoas, que seria o fato da gente contratar pessoas certas, alocar essas pessoas certas aos cargos. O pilar de desenvolvimento, né, que é o desenvolvimento, a parte, entra ali a parte de treinamento, mas é muito mais pela uma ótica de crescimento, né, profissional dos agentes que estão trabalhando com a gente e também como a empresa cresce por meio do desenvolvimento das pessoas que trabalham conosco. E por fim, a valorização de pessoas, que é uma temática assim bem de desafio para essa área. Vocês verão por quê, né? Devido a essas mudanças no cenário mercadológico, a valorização de pessoas, né, a retenção de pessoas, fazer com que as pessoas queiram, né, permanecer trabalhando conosco se tornou um desafio. Beleza, pessoal? Só lembrando, então, que essa aula é gravada, né? Reserva-se o direito de imagem para quem não quiser participar, não quiser ligar o áudio ou vídeo, né? Porque ela fica gravada, porque a maioria dos alunos assiste depois de forma gravada. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, né, no decorrer do conteúdo, vocês podem perguntar, podem questionar. Se não quiser aparecer, fica livre ali o chat, né? Escreve a mensagem, depois a professora lê e a gente discute. Beleza? Então, pessoal, talvez, né, vocês estão se perguntando, alguns de vocês que talvez ainda não trabalham com funcionários, né, que não têm funcionários, porque eu sei que a maioria do público aqui do programa Paraná Empreende Mais são pequenos empreendedores, né, empresas de pequeno porte. Então, talvez, né, a maioria de vocês ainda trabalha de forma individual, né, trabalha ou sozinho fazendo tudo, né, ou trabalha ali com a família. Né? Mas por que
né, que mesmo vocês que não tenham funcionários, vocês precisam, né, assistir às aulas, que é interessante, que vocês sempre vão tirar algum proveito disso. Né? Primeiro, pessoal, porque eu sempre na dinâmica das aulas eu busco tratar de indicações, né, sugestões para vocês aplicarem não somente na vida profissional de vocês, mas também na vida pessoal. E a gestão de pessoas, ela trata basicamente da relação entre pessoas. Né? E não é necessariamente só com funcionário que a gente se relaciona. Né? São com fornecedores, são com os nossos clientes, com as pessoas que estão à nossa volta em geral. Então, vai ter algumas dicas ali, uma dica de conteúdo principal, assim, sobre comunicação, né, que envolve comunicação, que vocês poderão tirar proveito para a vida. E assim, pessoal, depois vocês vão ver o quanto que essa área é importante e ela determina os resultados da nossa empresa, né? Porque se a gente deposita uma atividade, uma responsabilidade na mão de uma pessoa, consequentemente o resultado depende daquela pessoa, né? Então, consequentemente, o resultado do nosso negócio, o alcance dos nossos objetivos, o crescimento da nossa empresa, o futuro da nossa empresa vai estar condicionado na mão dessas pessoas. E se a gente, né, contrata um funcionário e não tem umas noções mínimas de gestão de pessoas, de boas práticas, nós podemos errar muito mesmo sem saber. Né? Então, eu vou trazer um exemplo de uma aluna minha, de uma das turmas, que trouxe um exemplo um tanto quanto complicado que ela sofreu ali com uma funcionária, ela acabou errando com essa funcionária mesmo sem saber. Né? Então, o intuito também é vocês já, antes, né, de terem funcionários, de contratarem, vocês já terem uma noção ali de boas práticas para que vocês não acabem errando mesmo sem querer, né? Errando por falta de ter um conhecimento teórico que vai ajudar vocês. Né? Então, a história dessa aluna foi o seguinte, que ela tinha uma estagiária, e essa estagiária estava se destacando muito, né, na sua empresa, estava conseguindo entregar um bom trabalho, né, era uma pessoa comprometida, dedicada. E essa empresária, ela pensou, poxa, né, ela está se saindo muito bem, eu vou passar uma atividade de maior responsabilidade para ela, né, para ela se sentir mais empoderada, né, para ela perceber que ela está se saindo bem, que eu estou confiando nela, né, e assim ela fez, passou uma atividade de maior responsabilidade para ela. Porém, essa funcionária, ela foi ficando, sabe quando se percebe que a pessoa não está muito legal? Que ela vai murchando e tá ficando diferente. Era antes alegre, animada, positiva, agora assim tá meio jururu para baixo, né? Essa empresária percebeu isso e felizmente chamou, né, essa funcionária para conversar. Daí a funcionária meio que desabafou, já falou que gostaria de pedir a conta até, porque ela estava se sentindo pressionada com a atividade, ela não estava se sentindo capaz de entregar tamanha responsabilidade, ela estava se sentindo mal, estava com a autoestima lá embaixo. E a empresária ficou muito surpresa, né? Essa aluna minha ficou muito surpresa, porque ela justamente pensou o contrário. Que, poxa, ela estava se desenvolvendo muito bem e dessa atividade da responsabilidade ela estava se desenvolvendo bem também, né, a funcionária. Ela ficou muito surpresa e daí foi que ela falou, né, não, justamente ao contrário, você está se saindo muito bem, é teu primeiro emprego, né, eu já passei para você a cargo de reconhecimento, para você ver que eu confio em você, né. Então, uma das temáticas que a gente trabalha na gestão de pessoas é a parte de comunicação, né, da transparência, de você dar feedback e falar com a pessoa, porque nem sempre o que está claro para você está claro para outra pessoa, né? Nós temos maneiras diferentes de enxergar o mundo, né? Como eu imito uma informação, não é a mesma forma às vezes que a pessoa recebe, né? Então, por mais que seja óbvio para você, você precisa se comunicar. Né? E foi isso que a aluna comentou: poxa, professora, se eu tivesse tido essas aulas antes, né, de ter funcionários, antes de contratar, de fazer essa movimentação com a moça, né, eu evitaria um problema. Eu acabei errando por não saber, né, errando por ter falta de conhecimento. Então, pessoal, né, fica a deixa, mesmo que vocês não tenham funcionários, então assistam as aulas, peguem as dicas para vocês usarem na vida de vocês, né, nas suas relações em geral e também, né, como boas práticas para quando vocês forem contratar os funcionários lá na frente.
porque, né, afinal, a gente vai começar a ver alguns preceitos bases e a importância da gestão de pessoas, né? A gente vai começar a adentrar agora. E por que que eu gosto de frisar essa parte, né? Primeiro, falar das mudanças, falar da forma que a gente precisa mudar, às vezes, o nosso pensamento em relação às pessoas, aos funcionários, porque ainda tem algumas crenças, né, embutidas que prejudicam o nosso desempenho, a nossa boa relação com as pessoas e também, consequentemente, o desempenho da nossa empresa. Né? Vocês vão ver aqui que talvez vocês terão que tocar em crenças mesmo de vocês, né? Vocês vão ter que fazer uma gestão da forma que vocês pensam, né? Então, ouçam assim de maneira livre, com a mente aberta, né? Como eu sempre falo para vocês, eu não sou a dona da verdade, né? Não estou passando algo assim fixo para vocês. São só ideias dos principais estudos, né, durante essa área, dos estudos recentes, então do material que a gente tem, ouçam de forma aberta e realmente busquem fazer essa desconstrução dentro de vocês, né? E a gente precisa, então, ter esses preceitos bases e saber da importância para a gente conseguir entender, de fato, lá na frente, todos aqueles eixos que eu mencionei de movimentação, de desenvolvimento, de valorização, para fazer sentido depois. Tendo esses preceitos base bem aprendidos, a importância, tudo fica mais fácil depois, a gente conseguir interligar e ver a lógica, né, disso, ver a parte estratégica disso também, que irá beneficiar o nosso negócio. Então, pessoal, né, afinal, nós queremos que o nosso negócio cresça, né? Ou tem alguém aqui que não quer que o negócio cresça, que o negócio permaneça da forma que está, né? Às vezes vocês estão ali no negócio que é mais pequeno, então só vocês trabalhando, vocês pretendem permanecer no mesmo lugar, tendo a mesma quantidade de clientes, né? O mesmo volume de faturamento, ou vocês pretendem crescer, né? Eu até agora não vi nenhum empreendedor que não tem esse sonho, né? Que a empresa cresça, que a empresa se desenvolva, né? E se alguém tem o sonho de manter as coisas como estão, tudo bem, também está tudo certo. Mas a maioria das pessoas, né, tem essa vontade de fazer com que a empresa cresça. Porém, pessoal, para que esse crescimento seja possível, é necessário que a gente contrate as pessoas, porque afinal a gente não dá conta de tudo sozinho, né? Vocês podem estar sozinhos hoje, né? Conseguem dar conta de fazer a parte de marketing, de fazer produção, de atender o cliente, de fazer a gestão, fazer os controles de gestão, planejamento estratégico. Talvez agora, né, que a empresa é pequena, vocês estão conseguindo dar conta disso, né? Não sei se conseguem dar conta de tudo, né? Porque realmente o empreendedorismo envolve muitas atividades, né? Mas à medida, pessoal, então, que o nosso negócio vai expandindo, essa gestão única e centralizada em uma pessoa vai se tornando inviável, né? Afinal, as demandas irão aumentar, né? As atividades irão aumentar, né? O que eu preciso entregar na minha empresa vai aumentar de volume, dobrar, e eu sozinho não vou dar conta de tudo isso, né? Então, a gente tem essa necessidade de contratar as pessoas. Então, pessoal, qual é o ponto positivo da gente trazer mais pessoas, né? Ou seja, aumentar a equipe que a gente já tem, ou passar a contratar alguém novo ali, se vocês ainda não têm funcionário, né? Isso é bacana, pessoal, porque a gente renova o conhecimento da nossa empresa, né? A gente chama esse conhecimento de conhecimento empresarial. Porque, afinal, pessoal, vocês já ouviram falar que duas cabeças pensam melhor que uma, né? E isso, de fato, é uma realidade. Porque cada pessoa, pessoal, isso vale para a vida. Então, já peguem o gancho não só para a gestão de pessoas, mas também para as relações de vocês, para as interações que vocês têm. Cada pessoa construiu ao longo da sua vida uma bagagem diferente, né? Vivências diferentes. Essa pessoa nasceu em um lugar diferente de você, teve contato com culturas diferentes, frequentou escola diferente, teve contato com pessoas diferentes, leu livros diferentes, fez viagens diferentes.
teve experiências de trabalho diferentes, estudou temáticas, assuntos diferentes em instituições diferentes. Enfim, pessoal, o que isso significa? Que não existe nenhuma pessoa no mundo igual a outra. Não existem duas pessoas iguais. Em 7 bilhões que a gente tem de pessoas, no mundo não existe uma igual a outra, por causa dessas vivências, dessas diferenças. Então, consequentemente, pessoal, sempre poderemos aprender algo com qualquer pessoa, né? Isso eu digo assim que é uma dica para vocês, porque é um mecanismo interno de defesa do nosso ego, né? Que é se colocar numa posição assim de defesa da nossa individualidade, de eu saber, né? Eu estar no controle. Isso vem muito da gente querer controlar, estar no controle e não se colocar em uma posição vulnerável, né? O nosso eu, ele não se sente confortável quando a gente se coloca nessa posição vulnerável de saber menos que alguém, né? Isso é uma questão do mecanismo do nosso cérebro mesmo, né? A forma que a gente tenta sobreviver aqui e proteger a nossa individualidade. E a gente precisa, aos poucos, ir se educando mesmo para a gente não acabar se prejudicando com essa postura de preservar nossa individualidade e assumir que a gente sabe mais que a outra pessoa. Porque o que acontece, pessoal? A partir do momento que a gente tem essa trava ligada, opa, eu vou ficar na defesa, eu estou protegendo a minha individualidade, a minha verdade. Quando uma pessoa vem conversar comigo, você cria um muro, né, entre você e ela. Porque você já é como se você tapasse os seus ouvidos, né? Você já colocou um filtro para ouvir o que a pessoa tem para ouvir. Você não ouve de forma aberta, né? Então, isso é uma dica para a vida, pessoal. Se eduquem, né? Quando uma pessoa vir falar com você, se eduquem falando: peraí, essa pessoa não é igual a mim, então com certeza eu posso aprender algo com ela, né? Então, consequentemente, em cada interação, em cada pessoa nova que a gente traz para a nossa realidade, seja pessoal, seja empresarial, essa pessoa vai estar agregando algo, né? Agregando em termos de conhecimento e vendo situações e problemas de ângulos diferentes que às vezes eu com a mesma vivência não consigo enxergar, né? Nem se uma pessoa quiser ter todo o conhecimento e domínio do mundo e todas as experiências, ela não vai conseguir, né? Uma vida é pouco para a gente aprender tudo que o mundo traz de possibilidades. E é por isso que a nossa sociedade depende, né? As pessoas dependem uma das outras, porque não tem como uma pessoa ser suficiente, né? Cada pessoa é bom em algo, né? Sabe algo, domina algo, e assim a gente vai se ajudando, né? Então, uma pessoa, né, boa na agricultura, ela vai fazer agricultura para a gente ter o que comer, né? Outra pessoa boa em comunicação, em desenvolver tecnologias para a gente se comunicar. Enfim, é assim que a gente vive num sistema interligado. E assim é que deve funcionar, né, a relação das pessoas dentro de uma empresa. A gente ter essa noção que, mesmo que eu seja o dono da empresa, eu tenho que se colocar numa posição vulnerável, né, para estar pronto para receber esse conhecimento, não explorar, não ouçam essa palavra no termo pejorativo, explorar de algo negativo. Explorar o conhecimento dessa pessoa no sentido de aproveitar, né? Aproveitar o que essa pessoa pode oferecer para mim, né? Essa troca com a minha empresa. Então, né, eu costumo dizer, não sei se vocês vão ver aqui certinho, é como se, por exemplo, esse litro fosse uma situação, né? Uma situação, um problema. Eu, Dora, né? Eu, Dora, marca, tenho Dora, mas eu, Dora, enquanto pessoa, né? Tenho as minhas vivências, as minhas experiências, os meus conhecimentos, o que eu estudei, o que eu vivi, o que eu presenciei. E aqui tem essa situação, problema. Com toda a bagagem que eu tenho, eu vou conseguir enxergar essa face aqui do problema, que está perto de mim. Porém, aqui dos lados e atrás, que eu não estou conseguindo ver, porque eu, né, por mais que eu me esforce muito, eu não tenho todo o conhecimento, não sou a dona da verdade, então muita coisa passa despercebida pela minha bagagem, né? Muitos ângulos, muitas variáveis que podem estar influenciando e causando esse problema, eu não consigo ter essa visão macro 360 graus do problema. Mas tem uma pessoa que eu contratei que ela teve outra vivência, outra experiência, outra especialidade e ela está aqui.
ela está vendo esse ângulo aqui. Aí tem outra pessoa que está aqui, tem outra pessoa que está aqui. E se a gente soma, se a gente conversa e compartilha todos esses nossos conhecimentos, nós conseguimos aumentar a nossa visão, o nosso leque, a nossa visão macro sobre um problema, sobre uma situação. E, consequentemente, agregar muito mais valor. Então, né, essa mensagem também inicial que eu gostaria de dizer para vocês levarem para a vida mesmo, né, essa dica. Sempre cuidem para a gente não se colocar numa posição superior a ninguém. Estejam aptos para receber, para compartilhar, para trocar, porque juntos a gente consegue, né, construir muito mais. Juntos a gente consegue se desenvolver muito mais. Então, assim, aproveitem, né, as oportunidades das interações que vocês têm com as pessoas para vocês crescerem juntos, né? Isso se tratando de funcionários e pessoas no geral. Beleza? Então, por conta dessa bagagem toda que eu comentei, né, fiz um rodeio enorme para falar, né, da bagagem que cada pessoa carrega e também da possibilidade da influência da consecução das atividades, né? Ai, meu Deus. Possibilidade de influência e consecução das atividades. O que é isso? Né? Que nem eu mencionei para vocês, se você tem, tua empresa, ela depende de várias atividades para sobreviver, assim como a gente, ser humano, depende, né, de vários agentes para a gente conseguir sobreviver na sociedade, cada pessoa precisa fazer a sua parte. Né? Se então a gente deposita essas atividades na mão dessas pessoas e elas não fazem direito, né, a consecução dos nossos objetivos, das nossas atividades será prejudicada, né? Ao mesmo passo que, se a pessoa faz bem feito, tudo fluirá conforme o planejado, né? Então, as pessoas têm essa bagagem e essa possibilidade de influir, né? De ter influência na consecução das nossas atividades e, consequentemente, então, no futuro da nossa empresa, né? Então, por isso que as pessoas são consideradas o maior capital de um negócio. Porque, afinal, né, pessoal, é a soma desses esforços individuais que vai determinar o nome da nossa empresa, o crescimento da nossa empresa, a forma que o nosso cliente é atendido, a qualidade do nosso produto ou do nosso serviço, né? É como se fosse um quebra-cabeça, né? E depende se a gente tem um quebra-cabeça, uma parte ali fundamental, se faltar, se tiver deficiente, a gente não consegue ter uma coesão ali da imagem final que a gente quer passar. Então, por isso que a gente precisa cuidar muito, né, do nosso capital humano, né? Antes, pessoal, a gente às vezes diz lá o mais importante é o cliente. Realmente, o cliente traz, né, o nosso recurso financeiro. É tão importante quanto também o nosso cliente interno. A gente tem essa visão, às vezes, muito orientada para o cliente final. Mas lembrem-se sempre que antes do cliente final, nós temos o nosso cliente interno. Eu, Dora, né, por exemplo, tenho uma empresa e eu tenho uma visão sobre o meu produto, os valores que eu quero passar para o meu cliente, né, a forma que eu vejo o meu produto, a essência que eu quero passar para o mercado, para as pessoas. Só que eu tenho funcionários que atendem os meus clientes. Então, olha o desafio de fazer com que o funcionário passe isso para o cliente, né? Como que você tem uma visão, os teus valores, a tua mensagem que você quer passar para o público, se você não tem, né, funcionários qualificados, funcionários engajados, né, você não conseguirá passar isso para o cliente. Então, antes do nosso cliente final, nós temos o nosso cliente interno que precisa comprar, né, os nossos valores, precisa comprar a nossa essência, o que nós queremos passar para o nosso cliente final. Beleza, pessoal? Então, visto a tamanha importância, né, torna-se necessária uma gestão cuidadosa desse capital, buscando reter os melhores talentos e manter os funcionários motivados para que os objetivos organizacionais sejam alcançados. Então, já que as pessoas desempenham uma função tão importante no nosso negócio, né, uma função tão primordial que vai estar ligado diretamente com os meus resultados, com o futuro da minha empresa, consequentemente, eu vou querer que eu tenha as melhores pessoas trabalhando comigo,
né? Buscar os melhores talentos. E aí entra a parte de movimentação que eu mencionei para vocês. Como que a gente seleciona e recruta os melhores talentos? Como que a gente faz essa atração de boas pessoas, né? Eu acredito que a maioria de vocês aqui que tem um negócio, vocês estão tratando do sonho da vida de vocês. É claro, às vezes tem empreendedores que empreendem por necessidade, mas muitos viabilizam um sonho, né? Colocam tanto amor, tanto carinho no negócio de vocês, né? Viabilizam a realização pessoal de vocês. Então, se vocês têm todo esse cuidado, né? Um cuidado muito importante é querer que as melhores pessoas trabalhem com você, né? Com o sonho de vocês. E também, né, então a gente tem que buscar manter esses funcionários motivados, né, reter os melhores talentos, mas a gente precisa, né, manter essas pessoas motivadas para que a gente consiga, de fato, atingir os objetivos organizacionais, né? Fazer com que as pessoas estejam engajadas com o nosso propósito, com a nossa missão, né, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Já deu meia hora de aula. Deixa eu dar uma pausa para olhar se está tudo certo aqui, porque eu fico só olhando os slides dele, às vezes eu caí da chamada e nem vi. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Ficou claro para vocês do quanto que é importante essa área de gestão de pessoas? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Porque é bem importante, pessoal, que a gente tenha, né, isso bem claro na nossa mente, para que norteie mesmo as nossas ações e a gente dê a devida importância que essa área merece, né? Tudo certo, então, pessoal? Ficou claro? Ah, Sayonara, estou amando a aula. Ah, muito obrigada, querida. Fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Vamos continuar então, pessoal. Qualquer dúvida, então, é só falar. Vamos lá, então. Então, pessoal, aqui temos um ponto de extrema atenção, que eu acho que eu já dei algum spoiler ali, falando sobre como a gente se coloca numa posição de igual para igual, né? Como a gente se coloca numa posição mais humilde, de que a gente não sabe tudo, que a gente pode aprender com as pessoas, né? E assim, pessoal, então temos que ter atenção sobre uma crença que a gente tem ainda muito internalizada, né, no pensamento ainda das maiorias das pessoas. Isso está mudando bastante. Essa nova área da gestão de pessoas, essa nova era da gestão de pessoas vem pedindo essa mudança, mas ainda, pessoal, principalmente a gente, às vezes, que está em um lugar mais interior, assim, né, que ainda tem empresa muito tradicional, a gente sofre em ter uma mentalidade voltada para achar que a empresa está numa posição superior ao funcionário, né? Se coloca numa posição, que palavra que eu posso usar? Uma posição, não seria superior, mas tem uma palavra certa para mim usar, mas eu não estou conseguindo lembrar. Se eu lembrar, depois eu falo. Mas talvez soberba, assim, seria a palavra, assim. Você colocar, eu pago o salário para o funcionário, então, assim, ele que se vire, né? Ele que se motive sozinho, ele que corra atrás da vaga, né? Eu não preciso ir atrás, porque é eu que estou pagando, eu que estou oferecendo, eu estou numa posição vantajosa, e a pessoa que se vire, né? Esse é um pensamento assim que muitos empresários ainda têm, né? Ainda compartilham desse pensamento. E é um pensamento muito errado, porque na verdade é um tiro no pé, né? Todas as relações, pessoal, todas, não só entre empresa e funcionário, né? Mas relações no geral são relações de troca, né? Enquanto um dá, o outro recebe algo e o outro devolve, né? E também recebe algo. É uma troca, é uma relação de troca. E para ter um crescimento saudável,
ambas as partes precisam ir crescendo juntas, ir se desenvolvendo juntas, né? Que nem nesse caso aqui do funcionário, né? A relação entre empresa e funcionário, um funcionário precisa se desenvolver também, né? E a empresa também. Ambos vão se desenvolvendo juntos. Então, ao mesmo tempo que a empresa, né, dá as condições para o funcionário se desenvolver, né, ele tem também, a pessoa tem os objetivos dela. Né? Ao passo que a empresa tem os objetivos profissionais, né? Vocês têm o sonho de vocês, os objetivos de vocês, as metas. Esse funcionário tem a vida dele, né? A empresa é o projeto, né? O projeto empresarial, mas cada pessoa tem um projeto de vida, né? Essa pessoa quer se desenvolver profissionalmente, crescer na carreira, tem os objetivos pessoais. Então, ao passo que esse funcionário está se dedicando, entregando resultados para a empresa precisa fornecer condições dessa pessoa se realizar profissionalmente também, dela ter os seus objetivos alcançados, tanto pessoais quanto profissionais, porque essa pessoa ela vai se sentir bem, né, vai se sentir motivada, vai se desenvolver, vai crescer e, consequentemente, vai entregar melhores resultados, né, vai entregar um trabalho melhor. E se ela entrega um trabalho melhor, as atividades e os objetivos da empresa são alcançados de forma mais eficiente, mais eficaz. Resultado, a empresa cresce também. Né? Então, essa é uma relação assim de troca, de passinho por passinho. Um vai crescendo, o outro cresce junto. Né? É relação entre funcionário e empresa é como se fosse um casamento. Né? Ambos estão de mão dadas ali, vão crescendo juntos. Né? Vão estando, ao passo que nós temos sonhos juntos, né? Como se fosse um casal, mas cada um tem os seus objetivos pessoais. E eles dão as mãos e vão seguindo juntos. Assim funciona um casamento, né? E assim é a relação da empresa com o funcionário, né? É de mão dadas, ambos estão de igual para igual, né? É uma relação de troca. Não é que só a empresa vai, não, eu estou numa posição superior, é o funcionário que depende de mim, né? E ele que se lasque com as coisas deles, eu vou ficar aqui, né? Isso a empresa perde muito, né? Porque se o funcionário ele não estiver bem, não estiver motivado, ele não vai entregar um bom trabalho. Então é a empresa que vai estar perdendo com isso, né? E muitos ainda não conseguem ver isso, né? Muitos ainda têm esse pensamento limitante. Deixa eu ver, alguém mandou alguma mensagem aqui? Cenário perfeito esse exemplo, ver o funcionário como um ser humano também. Exatamente, Sayonara. Uma coisa que eu gosto de falar assim, pessoal, né, que a gente precisa ter empatia com as pessoas, né? Porque assim, a gente acha que o funcionário está trocando ali a mão de obra pelo salário. É errado pensar assim. A pessoa está entregando a vida dela, está dando a vida dela por aquele salário, né? E também para alcançar os objetivos dela. Porque a pessoa fica muito mais tempo na tua empresa do que com a família dela. Já se sabe, hoje a jornada de trabalho é muito maior do que os tempos livres que a gente tem, né? Então a pessoa ela tá ali dedicando o tempo de vida dela. Se ela for contabilizar a média de vida dela, quantos anos que a gente tem, a gente contar, qualquer dia eu vou fazer essa conta, vou trazer para vocês quantos anos da vida que a pessoa fica trabalhando, fica no ambiente de trabalho. Então, é justo a gente também mudar essa postura de olhar para o nosso próprio umbigo, né? E olhar também, né, para aquela pessoa, exatamente como a Sayonara falou, né? Um olhar mais humano, né? Claro, a gente tem os objetivos, a gente precisa olhar para os nossos objetivos, os objetivos da nossa empresa, mas também a gente tem que olhar o lado do outro que está doando a vida dele ali, né? E juntos, né, nós vamos mais longe, né? Juntos se cresce muito mais, né? Quando a gente soma forças, né? Um sozinho não tem tanta força assim. Agora, se você tem vários juntos, né, trabalhando no mesmo objetivo, a gente ganha muita força. Então, essa mudança de ótica, assim, olha, pessoal, se vocês considerarem isso que eu falei, já é muito, assim, já digo que a minha missão está cumprida, assim, com as aulas de gestão de pessoas, porque realmente
ainda muitas pessoas têm essa dificuldade de assimilar essa relação de troca, de ver o quanto que a empresa pode se beneficiar a partir dessa visão também, né? Então, a retenção de pessoas é uma via de mão dupla, né? Só vou ler para ver se eu não esqueci nada. Assim como o funcionário deve trabalhar para atingimento das metas da empresa, né? Eu já mencionei, assim a empresa deve fornecer condições para que a pessoa atinja seus objetivos pessoais e profissionais. Então, sempre é uma via de mão dupla, né? Fazendo a relação ali do casamento. Né? Se sempre um só pensar no próprio umbigo e não pensar no bem da relação, né? Pensar só nos seus objetivos pessoais e não olhar o outro, como que fica essa relação? Né? Fica uma relação desgastada? Não tem como, né? Tem que ser um caminhando lado a lado. Então, faça essa analogia aí, pessoal. Então, pessoal, deixa eu tomar mais uma aguinha aqui, que a minha garganta me pega às vezes. E eu falo demais, gente do céu. 1 hora de aula só para falar ao vivo é pouco. Eu, quando desenho, não paro mais de falar. Mas então, pessoal, a gente viu nessa primeira parte, então ali o ênfase geral, né, dos objetivos da gestão de pessoas, da importância da gestão de pessoas. E agora a gente vai caminhar para ver algumas mudanças que nós tivemos, né, tanto mudanças em cenário mercadológico, né, e o que eu falo por cenário mercadológico seria o ambiente, né, que as empresas estão inseridas, com a nossa própria sociedade, né, o que de fato impactou nas empresas, né, no mundo corporativo. A gente vai ver por primeiro. E depois a gente vai ver o que essas mudanças, né, no cenário mercadológico impactaram nas mudanças profissionais, né, na forma que o profissional vê a sua relação de trabalho. Antes a gente tinha uma configuração bem diferente e hoje, né, mudou muita coisa. Então a gente precisa também ver essas mudanças, o que mudou para a gente saber como operamos a nossa gestão de pessoas, né? Como que a gente faz essa gestão de pessoas de uma forma melhor, mais saudável, né? Tanto para a empresa quanto para as pessoas que estão trabalhando conosco. Então, primeiro, pessoal, né, nesse cenário mercadológico, a gente vê uma mudança relacionada às estruturas e formas de organização do trabalho, que são muito mais flexíveis e adaptadas às contingências do ambiente, né, que gera demanda por pessoas em processos que necessitam de constante adaptação. O que isso significa, pessoal? Todos esses termos aí. Basicamente, a gente pode ver que a nossa sociedade ela muda assim em uma proporção exponencial. Se a gente vê a questão das tecnologias, das facilidades da tecnologia na vida da gente, se a gente olhar raios de 10 anos, a gente vê muita mudança. Né? Se vocês imaginarem ali 2013, né, o mercado era diferente, as tecnologias eram diferentes, as facilidades, o nosso dia a dia, né, era diferente. Agora, se a gente olha 2003, então nem se fala. A tecnologia ela vai facilitando, mudando a vida da gente, as demandas, a forma que as pessoas consomem, né, o que as pessoas demandam no mercado e, consequentemente, muda o que então? As empresas. Né? As empresas elas precisam estar flexíveis e adaptáveis a essas mudanças. Se a tecnologia vai mudando e a gente não consegue se adaptar, a gente fica para trás, né, pessoal? Qual o exemplo que a gente pode tirar aqui, bem visível e acessível para todo mundo, né? Entender. Pandemia. A pandemia trouxe uma série de necessidades, de demandas diferentes do que a gente estava acostumado. Veio muito forte essa questão da tecnologia, de uma presença digital, né, de colocar o atendimento delivery, né? Então, trouxe essa mudança ali do foco de tecnologia. E para as empresas que foram resistentes, né, para alguns segmentos que não quiseram fazer essa migração ali para o digital, resistiram a isso, resistiram a se manter da forma que estavam configuradas, algumas das empresas não conseguiram se manter no mercado, ou perderam muito mercado, ou ficaram enfraquecidas, né?
E se a empresa ela precisa, então, ter essa adaptação, né, ser flexível, ser adaptável às contingências do ambiente, né? Contingências seriam, no caso, o que o ambiente está pedindo, o que os clientes estão demandando, o que o mercado está pedindo. Né? Se a empresa precisa estar dessa forma, eu preciso de pessoas que estejam em processo constante de adaptação, pessoas que sejam flexíveis e adaptáveis. Porque, de fato, a nossa empresa anda quando as pessoas que estão dentro dela movimentam as coisas. Né? Cada pecinha do quebra-cabeça faz a sua parte e a empresa consegue responder como um todo. Agora, não adianta você, né, enquanto sócio, né, enquanto proprietário da empresa, querer essa flexibilidade e essa adaptação se você depende de pessoas que trabalham com você que são engessadas, né, que não conseguem mudar, que não conseguem acompanhar essas necessidades do mercado e ficam ali travadas, né? Então, por isso, né, devido a essas mudanças, então o que mudou na área de gestão de pessoas é essa necessidade por pessoas que estejam em processos constantes de adaptação. Também, então, pessoal, se temos tanta mudança ali de flexibilidade das empresas, tanta mudança nos mercados, consequentemente, os nossos processos de decisão precisam ser mais ágeis e focados também nessas exigências do mercado. A gente precisa tomar decisões de forma acelerada, né, de forma mais ágil, não ficar estacionado pensando, veio a pandemia lá, nossa, as pessoas estão pedindo muito mais por rede social, por telefone, e eu só atendia presencialmente. Será que eu vou fazer essa migração? Será que eu tento abrir uma página no Instagram, no Facebook, fazer um WhatsApp Business, que diz, né? Se a pessoa ficar ali, né? Pronto, foi outro, criou, né? Criou a página dele, começou a atender o público viu ali que estava presente no digital e era teu concorrente, fidelizou. Você pode até entrar depois, mas já entrou atrasado, né? Entrou já, não vai entrar tão forte. Quem é pioneiro, né, nessa flexibilidade consegue fidelizar mais o público, né? Consegue ganhar uma força maior. Agora, se a gente ficar ali, ai meu Deus, esperando ver o que vai dar e não toma nenhuma decisão, não faz nenhum movimento, a gente fica para trás, né? As coisas estão muito ágeis, muito acirradas, né? Então, esses processos estão fortemente, né, tendo a necessidade de ser descentralizado e articulado entre si. Então, o que significa ser descentralizado? Para uma empresa grande, se cada processo de decisão, para mim mudar um copo de lugar, precisar que o dono decida lá em cima, né, aquele modelo de hierarquia vertical, né, pirâmide, modelo de pirâmide está caindo já em desuso, pessoal, né, para o cenário mercadológico que a gente tem hoje. Vocês vão ver lá para frente que é uma tendência, né, a gente ter uma gestão mais circular, porque vocês pensem lá, até chegar lá em cima o problema, daí até lá a cúpula, né, entre aspas, decidir, até descer aquela informação, aquela decisão, até as pessoas conseguirem se movimentar, foi, né, a empresa perdeu o time, que nem diz, né. Então, a gente precisa ter essa agilidade e, consequentemente, precisamos ter, né, pessoas que estejam, que tenham uma postura autônoma e que tenham essa liberdade para tomar decisão, né? É claro, não decisões às vezes que têm a capacidade de mudar o futuro, o rumo da empresa, não decisões grandes assim, mas pequenas decisões, né, do dia a dia ali, a nível de tarefa, que não vai prejudicar, que vai melhorar os processos. As pessoas precisam ter essa autonomia, né, para tomar decisão e fazer alguma mudança e se movimentar. Então, qual que é a necessidade de profissional, né, do perfil profissional? Pessoas com postura empreendedora, né, com pessoas que vistam, né, a causa da empresa, que tenha essa postura de olhar para o trabalho e ter um sentimento de pertencimento, né, de meu, como se fosse meu o negócio, ter aquele comprometimento. Porque se a gente tem uma pessoa que é muito passiva, né, tem uma postura passiva, ela vai ficar esperando alguém falar para ela o que ela deve fazer, né? E ela não se movimenta, ela vai ficar ali na zona de conforto.
Então, a gente precisa realmente dessas pessoas que estejam comprometidas e envolvidas com o nosso negócio. Então, as empresas precisam ser também mais ágeis para entrar e sair de mercados locais e globais, para inovar e revitalizar seus produtos e serviços, para acompanhar as tendências de mercado e de seu campo de atuação. Então, a gente precisa ter, né, essa agilidade também, pessoal, de nos reinventar, né, de inovar, de entender quais são as tendências de mercado, o que as pessoas estão querendo. Porque no cenário que a gente está atualmente, as necessidades vão mudando. A gente tem muito, né, a sociedade capitalista ali, né, moldou uma forma de os produtos caírem em desuso muito rápido, né? Às vezes a gente tem o mesmo produto para sanar uma necessidade que chega uma tecnologia e é completamente diferente. Né? A gente precisa inovar, a gente precisa acompanhar essas tendências do que as pessoas estão precisando, qual que é a necessidade que elas têm e como que a gente vai, então, a partir disso, criar produtos e serviços que vão atender essas novas necessidades emergentes. Né? Então, se uma empresa ela consegue perceber tendências, né, necessidades emergentes e já desenvolver uma solução, ela sai na frente também, né? Ela ganha vantagem competitiva. E falando em competitividade, né, pessoal? Então, hoje nós temos uma competitividade extremamente acirrada, extremamente, né? Hoje a gente não compete com o vizinho da esquina, né? Com o vizinho da mesma rua ali. A gente compete com empresas a nível global, né? Empresas grandes, gigantescas, né? E como que a gente então cria diferenciais, né? Como que a gente se molda para oferecer algo de diferente, algo que nos destaque perante essa concorrência. Então, o que a gente precisa ali em termos de pessoal, né, de gestão de pessoas? Times em processo de contínua atualização e aperfeiçoamento profissional. Né? Se a gente precisa estar sempre se reinventando, né, a pessoa ela não pode ficar estacionada. Né? Ela precisa ser uma pessoa que tenha um aperfeiçoamento profissional constante. Porque vocês mesmos podem perceber que antigamente uma pessoa, se vocês questionarem os pais de vocês ou as gerações anteriores, uma pessoa que se formava na faculdade, né, estudava 4, 5 anos, estava, entre aspas, feita na vida, né, não precisava estudar mais, era aquilo e fazia aquilo. E hoje, como que é o cenário, né, pessoal? Você consegue ter condições de se formar. Por exemplo, eu que sou formada em administração, se eu ficar só com o que eu aprendi na faculdade, né, que eu já logo vão fazer 2 anos que eu me formei, já muita coisa mudou, né? Principalmente nesse mundo empresarial e de empreendedorismo, então nem se fala. Se a gente não vê novas formas de gestão, modelo de gestão, novas estratégias de marketing, né? O quanto que mudou a comunicação com o cliente, a gente fica para trás, né? Eu, enquanto profissional, ficarei para trás. Então, é assim que o mundo caminha, né? Para essa evolução, para essa competitividade. Mais uma aguinha aqui, pessoal. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver aqui, ninguém mandou nada. Estamos caminhando, então, nos últimos 8 minutinhos de aula. Não sei se vai dar tempo de passar tudo. Mas vamos tentar acelerar, nem que a gente tome um pouquinho do tempo do intervalo para a gente ver as mudanças nos padrões de comportamento das pessoas, né? Que também é interessante. Ali a gente viu mais mudança na empresa, né? No cenário mercadológico, nas organizações. Mas também temos, então, essas mudanças nos padrões de comportamento dos profissionais, né? Como que os profissionais observam e veem essa relação, né, de trabalho. Então, as pessoas, pessoal, estão cada vez mais conscientes de si mesmas, né, e, consequentemente, mais mobilizadas por autonomia e liberdades de escolha de carreiras e busca de desenvolvimento profissional. O que isso significa, pessoal? Vamos ver uma realidade de um tempo atrás. Antes, né, a pessoa tinha muito mais
uma dependência, assim, do emprego em relação a primeira oportunidade que apareceu, eu tô pegando, daí entrei, a empresa que direcionava o que essa pessoa ia fazer da vida, digamos assim, resolveu dar uma oportunidade em uma área X, a pessoa ia, abraçava aquela oportunidade, a oportunidade de aprender uma coisa diferente, e ia construindo, ia ficando ali na empresa, construindo, né, a sua vida, a sua carreira profissional mais conforme o que a empresa passava e oferecia de oportunidade. Agora, o que a gente tem, pessoal? Né? Pessoas conscientes dos gostos delas, dos objetivos delas em termos de carreira. Hoje, uma pessoa escolhe a carreira que ela quer seguir. Ela olha e traça um objetivo, eu quero chegar em determinado ponto, né? Consequentemente, a pessoa vai buscar mais desenvolvimento profissional, vai buscar empresas que forneçam essa condição, essa chance dela alcançar os objetivos dela, né? Se ela olha, poxa, eu quero chegar aqui, mas a empresa está me puxando para o outro lado, não está me dando oportunidade, ela vai cair fora, né? Hoje a gente não olha assim, tanto aquela visão de fidelidade da empresa, né? Antes a gente tinha muito isso de pessoas que não mudavam de emprego, entravam, investiam realmente a camisa da empresa e era tudo pela empresa. Hoje as pessoas mudaram um pouco essa ótica de olhar para si mesmas, de olhar, pera, não é só a empresa, né? É também eu, o que eu quero, os meus gostos, os meus objetivos. Então elas estão mais conscientes de si, né? Elas não são mais manipuláveis de acordo com as necessidades da empresa, mas sim tem muito mais então essa relação de troca, né? Então eu vou trabalhar com algo que eu queira realmente, né, que está alinhado com a minha carreira, beneficiando a empresa naquela área, né? Se a empresa está precisando. Então, as pessoas também estão mais atentas em termos da sua integridade física, psíquica e social, né? Cultivam a cidadania organizacional, então, espaços bons para se trabalhar, né? Que forneçam seus objetivos, que garantam a sua integridade física, psicológica e social, né? Ambientes que elas se sintam bem, que tenham uma saúde mental também, né? Exercendo mais pressão por transparência também por parte da empresa e nos processos de comunicação. Essa parte de transparência, pessoal, é uma tendência também daquelas que eu irei trabalhar com vocês mais para frente, não vai dar tempo nessa aula, mas eu vou passar o material para vocês. Porque assim, pessoal, se as pessoas estão conscientes mais de si mesmas, elas precisam saber o que elas podem fazer, o que elas têm que fazer para chegar onde elas querem. Né? Por isso essa cobrança pela transparência, porque tem ainda empresas que ainda não conseguiram se organizar quanto a isso, né? Mas que não tem transparência com a pessoa. A pessoa fica à mercê do que a empresa decidir sobre a vida dela, né? Decidir quando que vai dar uma promoção, quando que vai fazer uma mudança, troca de função, a pessoa fica ali ao relento, fica jogada, né, na expectativa da empresa. Bom, hoje a pessoa, poxa, eu quero chegar até em tal lugar, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer curso, o que eu tenho que fazer? Né? Fazer alguma pós, trabalhar tantos anos na mesma função para me mudar. Então, as pessoas têm essa cobrança por transparência. Olha, estou aqui despendendo os meus esforços, mas eu tenho que saber onde que eu direciono os meus esforços para também, ao mesmo tempo que estou atingindo os objetivos da empresa, eu atingir os meus, né, os meus objetivos pessoais e profissionais. Então, temos também uma expectativa de vida maior, né, das pessoas, que vai aumentar o tempo de vida profissional ativa, né? Antes as pessoas não tinham tanta expectativa de vida longa, né? Então, por isso, a gente tem maior exigência para condições de contínuo desenvolvimento. Né? O que isso significa, contínuo desenvolvimento? Aprender, né? Aprender mais. Porque pense se hoje a gente passa mais tempo trabalhando, ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa, olhando a mesma coisa. É muito monótono. E isso não combina com a realidade de mundo que a gente está. Porque você pense como que é para uma pessoa ver o mundo mudando, as tecnologias mudando, tudo está evoluindo ao redor dela e ela está estacionada há anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. É muito frustrante, né? Ela fica sentindo que ela está parada, né? O mundo está crescendo, está indo, está deixando ela para trás, né? Então, por isso que as pessoas têm
mais essa exigência, então, por condições de contínuo desenvolvimento, né? Ambientes que tragam aprendizado, que tragam esse desenvolvimento. E por que, né, tanto também essa exigência por esse desenvolvimento? Porque hoje, pessoal, olha só que interessante, não temos só competitividade B2B que a gente chama, né? Empresa para empresa. Empresa com empresa, eu competindo empresa com empresa, por clientes. A gente tem competitividade profissional, né? Entre as pessoas, entre si. Né? Hoje, se vocês olharem para trás, qual eram as pessoas que tinham melhores salários e melhores colocações profissionais? Se a gente olhar anos atrás, 20, 30 anos atrás. Eram pessoas, normalmente, com mais tempo de empresa. Né? Esse era o parâmetro de avaliação para uma pessoa estar bem, estar num cargo melhor e com salário melhor. Era mais por tempo de empresa. Hoje, a realidade mudou para o quanto a pessoa entrega de valor, independentemente do tempo. O salário e a posição dela vai estar diretamente condicionado à sua capacidade de entregar e agregar valor para a empresa. Né? Isso as empresas valorizam e pagam mais, né? Colocam essas pessoas em lugares melhores. Então, consequentemente, para essa pessoa estar bem colocada no mercado, ela tem que se destacar perante, né, outros candidatos, outros profissionais. Então, por isso que ela vai exigir também esse contínuo desenvolvimento, porque senão ela fica para trás em relação aos objetivos, ela não vai conseguir um melhor cargo, um melhor salário. Então, também tem essa competitividade, né, de profissional para profissional, mas também temos a competitividade profissional B2B, né, de empresa para empresa. Ou seja, as empresas sacaram essa importância que as pessoas têm no alcance dos seus resultados e passaram a competir não só por clientes, mas também para bons profissionais. E o que isso significa? O funcionário não está se sentindo bem, não está alcançando os seus objetivos pessoais, né, e ele é um bom funcionário, você não está valorizando, então a outra empresa vai valorizar. Né, vai, entre aspas, não é a palavra certa, mas roubar esse funcionário. Né? Vai acabar valorizando. Se você não valoriza, outro valoriza, e essa pessoa vai olhar quanto que ela vai estar tendo a capacidade de melhorar a sua competitividade profissional. Então, olha o quanto que é interessante. É por isso tanto que as pessoas não permanecem muito tempo nos empregos, né? Então, por isso, pessoal, as novas formas de encarar a gestão de pessoas por parte das organizações têm assumido algumas premissas, né? Então, a gente observando tudo que eu mencionei de mudança no mercado e, consequentemente, o que mudou no comportamento profissional, vai mudar a forma com que a gestão de pessoas encara essa relação, né? O que a gestão de pessoas tem por premissa, né? A partir de agora, levando em consideração essas mudanças. Então, olha que interessante. O desenvolvimento organizacional irá depender essencialmente da sua capacidade em desenvolver pessoas e ser desenvolvidas por elas. Olha que interessante como puxa essa relação de troca. Né? Não é só a empresa ali que vai estar desenvolvendo, treinando o funcionário, mas também cabe a você da sua capacidade de permitir com que a pessoa explore os potenciais de conhecimento que ela já tem acumulado de outras experiências. Se permitir aprender com as pessoas, né? E não ser o dono da verdade que sabe tudo, né? E que a pessoa não sabe nada e você vai ter uma postura ativa e a pessoa tem que ter uma postura passiva, né? Então, a chave também, uma das premissas que é bem interessante é olhar essa troca, né? Enquanto que você contribui para o desenvolvimento dessa pessoa, mas também o quanto você se permite aprender com as vivências daquela pessoa. Então, a gestão de pessoas deve estar integrada a um conjunto de políticas e práticas que atendam a seus interesses e o das pessoas. Então, olha, sempre olhando os dois lados, né? Dando sustentação a uma relação produtiva para ambos. Né? Sempre olhando os dois lados. Como que eu posso fazer para beneficiar a empresa, mas também beneficiar as pessoas, então, tendo como base esse conjunto de políticas e práticas. Então, a gestão de pessoas deve oferecer
para a empresa, né, uma visão clara do nível de contribuição das pessoas, dos colaboradores. E também, né, olhando o outro lado da moeda, para eles, para os colaboradores, uma visão clara do que a empresa pode oferecer ao longo do tempo. Né? Ao mesmo tempo, então, que a empresa irá se desenvolver, a pessoa também precisa se desenvolver. Beleza, pessoal? Era isso de conteúdo para essa aula. Agora eu abro para dúvidas para a gente conversar. Ficou claro o quanto que a gestão de pessoas é importante, o quanto que mudou o cenário, né, mercadológico, o quanto que mudou o perfil do profissional e como que a gente olha a gestão de pessoas agora, né? Sempre olhando, então, aquela relação de troca. Tanara, vou ter que rever a aula. Mãezinha, muito obrigada por você compartilhar, né, a sua experiência com a aula. Muito bom saber que foi proveitoso para você. E que bom, né, que vocês possam usar isso para a vida de vocês. É, que nem eu mencionei, às vezes, se vocês não têm funcionário agora, mas também usar para as relações de vocês no geral. Liane, pode falar. Dora, eu queria compartilhar com vocês, com as outras meninas, né? Não sei se tem algum menino também aqui agora presente, mas assim, é muito difícil, sabe? Enquanto gestor, é 10 mil vezes mais fácil ser funcionário, ser colaborador, do que ser o patrão, digamos assim, o dono da empresa, o dono do estabelecimento em questão. Porque é muito difícil lidar com a pessoa em si, ainda mais quando é uma empresa pequena que não tem um gerente. Tipo, quando tem um gerente, é mais fácil, porque você, o dono da empresa, você não fica em acesso direto, sabe? Com o colaborador. Porque ontem na aula da Júlia, ela estava falando que o colaborador, ele tem que se enquadrar na missão, visão e valores da empresa. Isso. Só que tem colaborador que ele não se enquadra, ele quer que a empresa se molde a ele, né? Tipo, que Aí você não mude contrata tudo. essa pessoa. Menina, eu tô sofrendo tanto com uma das minhas funcionárias relacionado a isso, sabe? Daí, tipo, eu tenho uma cobrança muito grande externa, né, de pessoas próximas a mim, que eu não sei administrar a questão, sabe? Então, não é fácil, amiga, não é fácil mesmo, sabe? Porque a outra colaboradora é excelente, tipo assim, a nossa relação parece até que eu sou mãe dela. Se bem que relação de mãe e filha tem umas brigas, mas na nossa não tem, é um casamento. Tá cortando um pouco, eu não tô conseguindo entender direito. Eu consegui entender Uma que você das tá tendo... colaboradoras é muito boa, tipo, a nossa relação é maravilhosa, mas a outra não é, tipo assim, não é tá zero diálogo, zero tudo que você pede, sabe? Tá cortando bastante. Liane, eu vou tentar repetir o que eu consegui entender, daí você me diz se é isso, porque eu não sei se é a minha internet, na verdade, mas eu entendi assim, que você tem duas funcionárias, com uma você tem uma relação maravilhosa e com a outra você tá tendo dificuldades. Seria isso? Sim. Que essa outra, ela não tá conseguindo se encaixar na visão, missão e valores da empresa? Isso. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Isso. Então, Liane, né, se me permite dar uma dica para você, mas assim, o primeiro ponto fundamental é realmente essa sincronia, né, na missão, visão, valores da empresa. Né? Se não faz sentido para o funcionário, né, se ele não está alinhado, realmente não vai ser uma relação produtiva. Eu digo nem para a empresa, né, no caso, para você olhando o seu lado enquanto proprietário, e nem para esse profissional, né? Para essa funcionária, no caso, não vai estar sendo produtiva para ninguém. Então, seria o ponto de realmente você ponderar, né, essa relação
claro, você tem que ver o lado dela, buscar conversar, buscar entender, né, qual é qual a dificuldade que ela está tendo, né, dar mais uma chance, né, talvez seja o caso você conversar, porque assim, pessoal, a gente tem que cuidar também questão de desligamento, tudo, porque nós precisamos dar chance para as pessoas, dar condições delas se melhorar, né? Ela não está entregando o resultado que você considera bom. Então, o primeiro passo é você dar um feedback para ela, né? É você realmente sentar, conversar, né, de uma forma tranquila, né? Porque a gente também precisa cuidar da forma de falar assim, de uma forma sincera, tranquila, transparente, falar, olha, eu tenho essa e essa expectativa, né? Eu preciso desse resultado, dessa forma de se trabalhar. E eu tô percebendo, né, fazendo análise do teu trabalho, que você não está conseguindo entregar essa forma que eu espero, né? Será que tem alguma forma da gente conversar para equilibrar essa relação, né? Para equilibrar que você consiga entregar o que eu espero, da forma que eu espero? O que que a gente pode fazer de diferente? Né? O que que a gente pode se ajudar? Dar esse feedback para a pessoa e esperar um tempo, né? Assim, eu acho que fica uma ação mais ética, né? Você passar, você ser transparente, ser assim justa com a pessoa e dar esse tempo para você fazer um novo feedback, uma nova avaliação. Teve melhora, né? A pessoa se esforçou, ela conseguiu entender a mensagem, conseguiu mudar os comportamentos dela, né? Se adequou melhor à empresa. Se você vê que não, aí vai de ponderar realmente se você continua com essa relação, né? Porque, como eu mencionei, se está tendo essa dificuldade, se a pessoa, mesmo você falando, dando feedback, dando chance, a pessoa não consegue, né, se conectar ali com a empresa, realmente vai ficar difícil. Você não vai conseguir, né, ter os seus bons resultados, os objetivos que você tem, mas a pessoa também não, né? Aí vai de você ponderar. Agora, se ela melhorar, né, talvez é possível de vocês ressignificarem essa relação. Realmente é difícil, né? Relação assim com pessoas é difícil. Por isso, né, que a gente tem que cuidar muito na hora de contratar. Nessa questão de missão, visão e valores, a gente precisa ver estratégias que a gente identifique ali, né? Identifique ali se vai ter esse casamento, né, com a pessoa. Não sei, Liane, se conseguir contribuir de alguma forma para a dificuldade que você está tendo. É isso mesmo, Dora. Eu preciso, por várias vezes, assim, tentei achar que ela estava com problemas pessoais, tipo, Uhum. sabe, muita paciência, assim, nesse sentido. Eu nunca me altero, eu sempre, e não posso e não devo, então eu sempre me calo, sabe? Mas eu acho que talvez eu preciso falar, alguma coisa eu preciso falar, sabe? É, Ter um diálogo. isso. A dica, assim, né, que eu dou, assim, de coração para você e para qualquer pessoa, para qualquer relação, né, não só em empresa, mas para tudo, é sinceridade, é transparência. A calma no falar, né, a gente precisa exercitar. Inclusive, eu vou deixar para vocês, vou passar já hoje, então, a indicação que casou de você trazer esse exemplo, que eu vou deixar a indicação assim de um livro que para mim foi fundamental assim para minha vida, né, profissional, para minha vida pessoal, que é a comunicação não violenta, né? Que é a forma da gente conseguir se comunicar com qualidade com as pessoas, porque a gente infelizmente tem uma cultura muito errada da gente não conseguir se comunicar, a gente se comunicar de uma forma violenta, às vezes falando mais alto, levando tom. Quando a gente fala assim, né, não é o seu caso, que nem você falou, então já é meio caminho andado, já vai ser mais fácil, né, Liane? Mas às vezes muitas pessoas têm dificuldade, né, em conseguir expressar suas necessidades de uma forma branda, né, de uma forma não violenta. Então, vou passar essa indicação para vocês. Eu tenho o livro, né, vou passar.
Mas o ponto fundamental, né, Liane, que você já tem desenvolvido, então é sempre conversar de uma forma tranquila. Se tiver, às vezes, porque às vezes a gente se irrita, né, com algumas posturas da pessoa. Então não resolve nada se, né, estiver irritado, tiver com algum sentimento assim de irritação, de raiva, respira, nem que converse em outro dia, não sei, espera passar, né? Resolver quando a gente tá com raiva, a gente não faz nada. Então, sempre quando você estiver realmente tranquila, serena, sem nenhuma irritação, você falar de uma forma franca, assim, de uma forma bem transparente, né? Buscar ser o mais sincera que você puder, se colocar numa posição, como que a gente faz para a pessoa expressar as vulnerabilidades dela? Talvez, né, que nem você falou, ela está tendo algum problema e às vezes ela não se sente confortável de falar. A gente tem que se colocar nessa posição vulnerável, né? A gente tem que se mostrar humano para a pessoa, para ela conseguir confiar, né, em nós, se sentir bem falando, abrindo a vida dela, as dificuldades dela. Então, assim, a dica, Liane, é realmente conversa transparente, né? Às vezes a gente fica tentando achar, tentando adivinhar, tentando entender, mas nunca a gente vai, infelizmente, a gente não consegue penetrar na cabeça do outro, né? Não consegue ler pensamentos. Então, conversa, diálogo é chave para tudo, assim, para todas as relações. E realmente desconfortável, né? Não vai ser algo confortável para você. A gente, né, tem essa cultura assim do medo de conversar. A gente tem medo de dialogar com as pessoas, então é desconfortável. Não vai ser fácil, mas leve isso assim, se coloque em uma posição vulnerável e seja transparente. Fale o que você está pensando, o que você está sentindo. Porque contratar uma pessoa é fácil, agora desligar ela da empresa é muito difícil. É muito difícil. Acho que é o maior desafio. Exatamente. Por isso que você tem que, assim, talvez até tornar mais, não difícil a contratação, mas ir mais a fundo na contratação, sabe? Porque realmente é muito fácil as pessoas falarem o que você quer ouvir, né? É No bem. começo, no começo é tudo lindo, né? Tipo, aí depois começa as batidas de pé, a linguagem facial que a gente acaba percebendo. São N situações, né? Exatamente. A cara feia, tipo, o andar é diferente quando a pessoa não está satisfeita, sabe? Você percebe, Percebe. você só não fala, mas você percebe. Mas por isso precisa realmente o diálogo, Liane. Acho que é a única dica assim que eu posso te dar, né? Enquanto técnicas da área de gestão de pessoas. Invadi a aula da professora Ju, me desculpe. Prof. Boa Ju. noite. Tranquilo, Dora, fica à vontade. A gente começa depois e entende um pouco Como mais. sempre, Ariane. Então, Liane, boa sorte, né, para você primeiramente nesse processo. Espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Pessoal, Obrigada, Dora. obrigada. Mas alguém tem alguma dúvida, queira compartilhar algo sobre a nossa aula? Eu vou pedir para o Cauê desligar a gravação. Estamos gravando ainda. Vou mandar aqui.